expectativa de serem renovados por Deus essa noite? Glória a Deus. Sabe, eu quero ministrar para vocês algo que tem sido muito real na minha vida, assim. Deus tem falado muito comigo a respeito de valorizar a presença. Aconteceu algo interessante ontem. A gente tem um GC lá em Cabo Frio, para quem não sabe, tem 2 ou 3 meses que a gente começou. Ontem tinham lá 500 e poucas pessoas reunidas, maravilhoso, muitas conversões, e toda segunda-feira tem sido um tempo incrível lá. E aí ontem a gente voltou, só que eu voltei muito tarde, e aí a Kezinha, minha esposa, com Cecília, nossa filha, elas foram para casa da irmã dela e ficaram lá. Kezinha foi para casa da irmã, ficou com Cecília, e o tempo foi passando, e a gente demorando para voltar. E aí quando eu cheguei em casa, era tarde demais. Eu falei com meu cunhado, eu falei: mano, Kezinha e Cecília estão dormindo? Aí ele falou: então, cara, já estão dormindo já. Eu falei: eu acho que eu não vou incomodá-las e acordá-las não, eu vou deixar aí, amanhã de manhã eu pego elas então, beleza? A gente mora na mesma rua. E Deus falou comigo de uma forma especial ontem, sabe? A casa ficou vazia sem elas. A casa ficou vazia, mas olha só que interessante, era a mesma casa, tinha as mesmas coisas, o cheiro delas estava lá, as coisas delas estavam lá, as fotos delas estavam lá. Quantos estão entendendo isso? Eu fiquei carente demais, cara. Eu abri o quarto de Cecília e fiquei olhando os brinquedinhos de Cecília. Os brinquedos de Cecília estavam lá, os presentes de Cecília estavam lá, mas elas não estavam lá. Você sabia que às vezes a gente tem buscado no Evangelho que a gente valoriza tudo que nos cerca, mas a gente deixa em segundo lugar? A única coisa que tem sentido é a presença de Deus. Sem ela nada faz sentido. Sabe, a presença de Deus é suficiente para preencher tudo em todos. A presença de Deus é suficiente para renovar a tua esperança, a tua alegria, a tua expectativa, renovar tuas forças, sarar tuas feridas, curar as tuas enfermidades. A presença de Deus é suficiente para mudar toda a tua história. A presença de Deus. E às vezes a gente quer colocar outras coisas em primeiro lugar. Às vezes a gente dá mais valor para ferramentas do que para a presença. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe por que tantas vezes a gente lê a palavra e dá sono? Porque a gente pega a última parte do nosso dia, a última energia que a gente tem, e a gente dá o resto para aquilo que deveria ser primordial. Preste atenção. A Bíblia só vai parecer algo que dá sono quando eu entendo que ela é um livro com algumas coisas escritas. Sabe quando isso mudou para mim? Isso tem alguns anos atrás. Não foi assim que eu me converti. Eu me apaixonei pela obra de Deus. Eu me converti, eu me apaixonei pelo serviço da obra de Deus. Depois de algum tempo eu me apaixonei pelo Deus da obra, pelo Deus do serviço. Quantos estão entendendo isso? Foi quando eu entendi que a Bíblia não é um livro que me ajuda. A Bíblia é o próprio Deus que se revela para mim. Qual que é a diferença entre a Bíblia e a palavra? Pode ser o mesmo instrumento. A diferença está na forma como eu vejo ela. Preste atenção. Quando é só um livro me dá sono. Quando é o próprio Deus me renova. Quando é só um livro é entediante. Quando é o próprio Deus me dá alegria, me dá expectativa, me dá esperança. A fé vem através da palavra dele. Quando Deus fala comigo, a presença dele é suficiente. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? Eu me coloco em primeiro lugar. É por isso que eu falo com liberdade sobre essas coisas. Porque essa mensagem é fruto de uma autoanálise. Você só tem propriedade para ministrar sobre aquilo que você já viveu também. Tem que ser real em você, tem que ter vida em você. Sabe, a gente coloca às vezes expectativas na pregação de homens. Às vezes a gente coloca a expectativa em ferramentas. Às vezes a gente coloca expectativa até no nome de Jesus, como se fosse uma ferramenta do reino de Deus. Preste atenção. Durante um tempo eu usava o nome de Jesus, e eu vou usar exatamente esse termo, usava o nome de Jesus como uma ferramenta disponível nos momentos de crise. Então deu algum problema, então peraí, o nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus, a gente faz isso também, é como se fosse mais um remédio na prateleira. Deu algum problema, enfermidade na tua casa, não, peraí, tem algo legal para isso. O sangue de Jesus tem poder, preste atenção. O sangue, o nome e a presença dele não são ferramentas no reino, são a essência do reino. Desejar o reino sem desejar a presença não tem sentido. É por isso que Jesus, quando ensina oração, ele diz: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque quando o reino dele vem, ele vem também, e a vontade e o governo dele se estabelecem. Quantos estão entendendo isso? Pastor, o que eu preciso para mudar a minha casa? É simples, é o que eu tenho buscado também na minha.
é clamar para que o reino venha, porque quando o reino vem, ele vem também. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Sabe, foi muito forte que eu vivenciei essa noite. Parece que as horas demoravam para passar, e a frase que não saía da minha cabeça era: de que adianta uma casa se ela está vazia? Eu acho que esse mesmo grito ecoa toda vez que a gente fala sobre salvação. É como se Deus olhasse para nós e falasse: de que adianta uma casa tão linda que eu edifiquei com tanto carinho se ela continua vazia? Eu quero encher você com a minha vida, eu quero encher você com as minhas promessas, eu quero encher você com tudo aquilo que há em mim. É por isso que quando Jesus se revela, ele diz: olha, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer tirar tudo que você tem, mas eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. Sabe, essa vida que Jesus declara no original, ele diz: eu vim para que tenham zoe, ou seja, para que tenham a própria vida de Deus. Meu irmão, Deus não quer te encher com nada menos do que a própria vida dele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Uma geração cheia de esperanças e otimismo não vai a lugar nenhum, mas uma geração cheia da presença de Deus, ninguém pode parar. Toda a história da igreja foi marcada por isso. Uma geração que reconhecia Deus e buscava a presença. Depois uma geração que se acomodava com todo o conforto que tinha e perdia isso. Aí depois Deus trazia um reavivamento. Uma geração que se arrependia, buscava a presença, e depois se acostumava com o que tinha e perdia isso. Preste atenção. Eu não sei quantas gerações ficaram para trás, mas eu vim declarar que nós somos a geração que busca a presença dele. Você pode concordar comigo? Nós somos a geração que entende que a presença dele é suficiente. É suficiente, sabe? Uma coisa me chamou a atenção, cara. Eu estava com Cecília e Kezinha, e eu descobri que Cecília, ela tem fome por jujuba. Quantos aqui gostam de jujuba? Meu Deus, Deus falou com alguém ali, ó. Eu gosto de jujuba, mas Cecília não gosta de jujuba. Cecília ama jujuba. E sabe o que eu acho interessante? Se deixar, ela só come jujuba. Se deixar, ela troca o almoço pela jujuba, ela troca a janta pela jujuba, ela ama jujuba. É uma das coisas que eu utilizo quando eu vacilo. Filha, papai vai trazer uma jujuba. Eu acabo usando, tem que admitir. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Preste atenção. Por mais que seja gostoso, por mais que a jujuba possa trazer entretenimento para Cecília, não alimenta e não é suficiente para manter ela de pé. Sabe o que eu aprendi? Todas as vezes que ela se sacia com jujuba, ela não tem fome para mais nada. Todas as vezes que você se saciar com aquilo que não tem como te alimentar e te manter de pé, quando chegar o momento de você buscar a presença de Deus, você vai achar que está saciado, mas você está vazio. Vazio. Deus fala demais comigo através da minha filha. E quando isso aconteceu, a pergunta dele para mim é: e você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Sabe, porque ter fome da presença me mantém vivo, de pé, avançando, vivendo o que a palavra disse que eu viveria, de glória em glória, rompendo todos os dias. A presença dele me faz isso. Mas junto com a presença existem coisas que entretêm e são até boas, mas não alimentam. São até legais, mas não dão vida. A grande questão é, quando a gente se sacia na presença, nada mais tem importância, nada mais faz sentido. Quando a palavra de Deus muda quem nós somos, nada mais tem importância para nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quantos querem ouvir mais sobre a presença de Deus? Diga: eu quero. Sabe, para a gente entender o que foi restaurado na cruz, para a gente celebrar o que foi restaurado na cruz, a gente precisa antes entender o que foi perdido antes dela. Porque para mim a cruz só tem sentido, Jesus naquela cruz só me traz alegria quando eu lembro do que eu não tinha antes dela, quando eu reconheço o que eu perdi antes dela. É por isso que alguém que era escravo e hoje se torna livre entende o preço da liberdade, porque ele já experimentou a escravidão. Preste atenção, só dá para celebrar antes da cruz, só dá para celebrar depois da cruz, quando a gente lembra de onde estávamos antes dela.
Eu sei onde eu estava antes de Jesus entrar na minha vida. Eu sei quem eu era antes de Jesus entrar na minha vida. Eu sei os sonhos que eu tinha antes de Jesus entrar na minha vida. Preste atenção, a cruz precisa marcar a nossa história. Tem que ser antes dela e depois dela. Não dá para viver da mesma forma depois de passar por ela. Não dá para desejar as mesmas coisas depois de passar por ela. Não tem como. E a Páscoa fala sobre isso. Jesus foi até a cruz. Jesus foi até a cruz. Olha o que Deus falou comigo, cara. Me constrangeu demais, eu tenho apanhado um pouco dele ultimamente. Sabe o que Deus falou comigo, pastora Vânia? O meu filho não ressuscitou na cruz. Ele foi retirado morto dela. Sabe qual é o grande problema da minha geração? É porque a gente até gosta da ideia da cruz, mas a gente quer ser poupado dela. É como se a gente dissesse: eu quero ser transformado, mas não precisa ir tão longe. Eu quero ser transformado, mas eu não preciso abrir mão de tudo que eu fazia antes. Eu quero ser transformado, mas eu não quero abrir mão das práticas que eu tinha antes. Eu quero ser transformado, mas eu não quero abrir mão das amizades que eu tinha antes. Presta atenção, Jesus, ele foi retirado morto daquela cruz, porque a palavra de Deus diz que aqueles que morreram com Cristo, com eles também ressuscitarão. E assim como ele foi glorificado, aqueles que ressuscitarem também serão. Sabe o que a palavra está dizendo? Para que nasça quem Jesus sempre quis que você fosse. Aquilo que você se formou, se tornou, precisa morrer naquela cruz. Há 11 anos atrás, o André que se tornou, foi até aquela cruz. 11 anos atrás, o André que Deus sempre sonhou, saiu daquela cruz. Eu quero falar sobre a presença dele. Eu creio, eu orei para que Deus pudesse fazer isso essa noite. Não vai depender dessa mensagem, não vai depender da eloquência, não vai depender da minha oratória, não vai depender do pregador. Mas o que eu pedi para Deus é que a presença dele seja tão real essa noite, que seja suficiente para você sair daqui renovado. Você vai sair daqui, meu irmão, não há espaço para depressão num coração cheio da presença dele. Não há espaço para dúvida, não há espaço para ansiedade, não há espaço para mentira. Onde está cheio da presença de Deus, tudo isso tem que sair, ele é suficiente. Você que está com a sua Bíblia, abra por favor em 2 Coríntios 5:17. Segundo Coríntios 5:17. Todos acharam? Amém? Quem não achou, está sem Bíblia, acompanha comigo aqui. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu agora o ministério da reconciliação. Sabe o que a palavra está dizendo? Se não bastasse Jesus te reconciliar com o Pai, agora Ele quer que você reconcilie outras pessoas também. Quando a mensagem entra na tua família, preste atenção, através de você, não significa que o que Deus quer fazer se limita a você, é você e toda a tua casa. Pastor, a minha casa já foi alcançada, então é a tua casa e as casas ao lado da tua. Quantos estão entendendo isso? Pastor, toda a minha família já foi alcançada, então é a geração em que Deus te colocou, porque Deus sempre tem um propósito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Sabe, alguns anos atrás o meu pai se converteu e ele fez um pedido: eu quero os meus filhos na tua presença. Eu nem imaginava ser crente, na verdade eu nem gostava de crente. Agora olha só que interessante, minha irmã casou com um pastor, Deus me formou pastor, eu casei com a filha de um pastor. Uma família que nem conhecia a presença de Deus, hoje é uma família pastoral. Você que ama a presença dele desde novo, você que está aqui e já ouve a palavra dele desde novo, meu irmão, se Deus fez na minha vida o que ele não pode fazer na tua, Deus, ele ama pegar improváveis e exaltar através daquilo que ele tem para nós. Presta atenção, porque quando você olha para alguém que Deus transformou e você vê o que ele fez, você tem que reconhecer: só Deus pode ter feito isso nele. Sabe qual a alegria que eu estou tendo lá em Cabo Frio? A alegria que há anos atrás eu era motivo de vergonha para minha casa lá. Hoje eu estou tendo a oportunidade de ver parentes meus vindo à frente na hora do apelo. Minha tia já aceitou Jesus, os meus primos já aceitaram Jesus. Eu batizei a minha mãe nesse altar, eu batizei os meus primos nesse altar. Ei, preste atenção, existe uma palavra e ela não volta vazia. A palavra declara que você, se crer, e toda a tua casa servirão a Ele. Meu irmão, vim dizer nessa noite, isso não é uma frase motivacional, é a palavra de Deus e há poder nela. Você e toda a sua casa servirão ao Senhor. Você e toda a sua casa foram alcançados por essa glória. A palavra de Deus diz: olha, Deus nos reconciliou em Cristo
com Ele, consigo mesmo, e também nos deu agora um ministério, pode colocar na tela, o ministério da reconciliação. Ou seja, agora Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que poderoso isso. Versículo 20, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. E Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus, Ele tornou o seu Filho, o pecado por nós, para que agora nele nos tornássemos justiça de Deus. Preste atenção, a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são embaixadores dele, amém? Quantos podem declarar isso? Diga, eu sou embaixador de Cristo. Sabe que Deus falou comigo sobre embaixadores de Cristo? Eu ministrei alguns meses atrás isso no Next. Eu fui estudar um pouco sobre embaixada, sabe o que eu aprendi? Não existem embaixadores estrangeiros. Não existem estrangeiros representando uma nação. Sabe por quê? Porque para representar uma nação ou um reino, você precisa ter sido gerado lá. Tem uma frase que fala demais comigo, eu não lembro se é John Stott, qual pastor, que ele diz o seguinte: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que anunciamos. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: olha, vocês são embaixadores, ou seja, se você foi gerado em Cristo, aonde você está, as realidades do reino que você manifesta estão também. Aonde você está na tua casa, então a tua casa vai experimentar as realidades do reino de Deus. Você está na tua empresa, a tua empresa precisa sentir algo diferente em você. Por quê? Porque você não é daqui, você não foi formado aqui, você não se move pelos princípios daqui, você nasceu do céu, você vai trazer os céus para a terra. Sabe qual é o propósito de Deus para nós? Trazermos de novo os céus para a terra. Quantos querem experimentar os céus tocando a terra? Digam, eu quero. A gente teve o Next Worship Night esses dias, uma noite de adoração com os jovens, e foi absurdo o que Deus fez aqui. Mover de Deus, fluir, jovens sendo batizados, foi maravilhoso. E terminou, a galera veio para frente, o louvor continuou. E aí a equipe de som precisava ir embora, desligou o som, os jovens continuaram. Sabe por quê? Porque quando a gente está na presença dele, a gente não quer sair dela. Mas preste atenção, a presença não se limita a uma reunião ou um culto, a presença habita dentro de você. Na antiga aliança, só para a gente entender o que Jesus fez por nós, na antiga aliança, o tabernáculo carregava dentro de uma parte muito bem separada a presença manifesta de Deus dentro da arca. Preste atenção, os homens queriam ter acesso a Deus, mas era impossível, porque a santidade de Deus não suportava o nosso pecado. Preste atenção. Então, para que o homem tivesse acesso, para que o homem tivesse a direção de Deus, para que o homem tivesse a provisão da parte de Deus, era necessário um sacerdote intermediar esse relacionamento. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele anulou toda a necessidade que havia de uma terceira pessoa. O que Jesus fez foi o seguinte: olha, agora não há necessidade de sacerdotes, porque eu tornei vocês sacerdócio real. Agora não há mais necessidade de ninguém falar o que fazer, porque eu dei para vocês o Espírito Santo de Deus e toda a direção que você precisa. Agora não há necessidade de nenhuma pessoa, nenhum lugar, não há necessidade de templos, porque Deus fez através de vocês um templo que não foi construído por mãos humanas. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Pastor, por que a presença é tão poderosa? Porque Deus transformou através de Cristo aquilo que era limitado a poucos, disponível agora para todos. A palavra de Deus diz que aqueles que creem nele, aqueles que confessam ele como Salvador, agora do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, algo que era indisponível para o povo, agora está dentro de você. Você tem noção disso? Aquilo que o povo não tinha acesso, agora tem liberdade dentro de você. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Sabe, agora nós somos morada dele. Você pode declarar isso? Diga, eu sou morada dele.
E sabe aquele altar que existia dentro do tabernáculo? É o nosso coração. É por isso que, para que continue o fogo queimando sobre o altar, você precisa tirar as coisas velhas, você precisa retirar as cinzas, para que venha fogo novo de Deus e se renove todos os dias. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. O novo lugar de encontro entre o homem e Deus agora se chama eu e você. Você sabe como Deus chamava o tabernáculo? Lugar de encontro, tenda do encontro. Preste atenção, olha para mim, por favor. Deus chamava a tenda de encontro porque naquele lugar ele se encontrava com a criação. Agora, se eu sou o tabernáculo e Deus habita dentro de nós, qual é o novo lugar de encontro? É você. É por isso que Deus diz que nós somos embaixadores. É porque quando alguém olhar para você, é suficiente para que ele tenha um encontro com o próprio Deus. Pastor, você está dizendo isso é muito romântico, isso é muito bonito, mas isso não acontece todos os dias. Eu passo por pessoas da liderança, às vezes nem falam comigo, às vezes a galera está corrida, eu mando o WhatsApp e as pessoas não respondem. Preste atenção. Eu não estou falando de você ter a tua carência suprida por uma liderança, eu estou falando de você manifestar o próprio reino. A minha casa foi transformada porque eu olhei para os meus pais e eu vi que a palavra que eles estavam ouvindo gerou transformação neles. Quando os seus filhos verem você transformado por essa palavra, eles vão desejar o que você tem. Quando os seus amigos verem a tua família restaurada, eles vão desejar o que você tem. Eu vi uma mensagem esses dias, eu achei fantástica, o pastor Douglas Gonçalves falando que ele estava na casa dele, ele tinha voltado de uma viagem e ele trouxe açaí lá do Pará. E aí ele falou que uma menina lá no meio da célula falou assim: pastor, eu vim do Pará, deixa eu fazer, eu sei fazer do jeito certo. E ela fez o açaí. E o pessoal falou assim: ah, cara, eu não quero esse açaí não, dizem que tem gosto de terra, muito forte. E aí ela acabou de fazer o açaí, ela pegou o copo. E ele falou que ela começou a experimentar e se deliciar com aquilo. Falou assim: ai, que saudade que eu estava disso. Nossa, como isso é bom, como isso é bom, como isso é bom. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco veio um jovem, ficou atrás dela, outro jovem, outro jovem, outro jovem. E começou uma fila, todo mundo querendo aquilo que ela tinha. Preste atenção. Sabe o que gerou interesse neles? É porque eles estavam vendo ela se saciar com aquilo. Sabe quando a nossa família vai ter interesse do que a gente tem? Quando eles perceberem que nós estamos satisfeitos com isso. André está satisfeito com Deus deu para ele. Cara, eu quero isso que ele tem, porque eu continuo insaciável. Peter está satisfeito com o que Deus tem para ele. Eu quero que o Peter tenha, porque eu continuo insaciável. Quando as pessoas olharem para nós e verem que não existe ansiedade, preocupação, porque a gente está satisfeito com a presença dele, eles vão vir pedindo: eu quero aquilo que você tem, me dá um pouco daquilo que você recebeu também. Quantos estão entendendo isso essa noite? Sabe, nenhum embaixador é estrangeiro. Eu estou quase terminando, eu vou precisar encurtar. Eu tenho mais 10 minutos da tua atenção, amém? Glória a Deus. Então, abre comigo a sua Bíblia rapidinho, Lucas 8, 43. E eu quero começar a pregar um pouco sobre a presença do Pai. Abre rapidinho, por favor, Lucas 8, 43. O que existia de tão poderoso em Jesus que foi compartilhado conosco? O que existia de tão poderoso em Jesus que Ele compartilhou através da sua vida? Você pode declarar comigo, diga: a presença do Pai. Lucas 8,43 diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de hemorragia, e ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás então de Jesus e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou então Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: não, Pedro, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida: pastor, por que ela estava com vergonha? Porque hoje a gente recebe um milagre, a gente tem tanta alegria de poder falar do milagre. Só para você entender, naquele contexto,
ela não poderia estar ali, aquilo era passível de morte. É por isso que ela recebeu o milagre e ela teve medo das pessoas saberem que teria sido curada. Mas Jesus lhe fala: não, peraí, alguém tocou em mim e foi diferente, saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, ela veio tremendo, se prostrou aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, e ela contou por que tinha tocado nele e como ela fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Aquela mulher toca nas vestes de Jesus, preste atenção, e ela é curada. Sabe o que acontece? Começa a se espalhar uma notícia: as roupas de Jesus têm poder para curar. Você ficou sabendo? Uma mulher tocou nas vestes dele e foi curada. Sério? Sério? Cara, então eu só preciso tocar nas roupas dele. É isso. Olha o que diz Marcos 6,56. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Sabe que o povo começou a acreditar? As roupas de Jesus curam. Mas presta atenção, talvez você vai dizer assim: ah, pastor, mas era o próprio Jesus. Então acompanha comigo, Atos 5,15. Abre rapidinho, vem aqui no telão para a gente não perder tempo. Atos 5,15 diz: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro. Você pode declarar isso? Diga: a sombra de Pedro. Para que pelo menos o que? Diga: a sombra de Pedro. Como assim, cara? As pessoas na época de Jesus queriam tocar nas vestes dele, agora queriam apenas que a sombra de Pedro passasse por eles. É exatamente isso que a palavra diz. Olha só, colocavam macas, camas no caminho pelo qual Pedro passaria, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Sabe o que havia de poderoso em Jesus? Sabe o que havia de poderoso em Pedro? Não eram as suas roupas, nem as suas sombras, mas era a presença do Pai neles. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Não era pela sombra em si, mas é porque quando ele estava à distância da sua sombra, a presença do Pai era tão forte nele, que pessoas eram curadas apenas porque ele passava perto. Sabe por que as roupas de Jesus curavam? Não é porque havia algo especial no tecido dele, é porque a presença do Pai nele era tão forte, que só em tocar sobre as roupas dele, eles eram curados. Presta atenção, sabe o que a nossa geração precisa? Uma presença tão forte quando a gente se encontra, uma presença tão forte quando a gente fala dele, que a gente não precise nem fazer apelo. Os perdidos virão, os cativos virão, os doentes virão, porque a presença dele é suficiente. A presença dele é suficiente, sempre foi e sempre será. Gênesis fala da criação, preste atenção. O próprio Deus olha para a criação, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A presença dele era suficiente. Ele disse: haja luz, e houve luz, e todas as coisas foram criadas pelo poder que havia nele. Depois que ele faz toda a criação, depois que ele faz sol, lua, depois que ele vê todas as coisas e vê que tudo aquilo era bom, ele faz então a criação. Preste atenção, você sabe para que Deus fez todas as coisas? Era apenas um habitat para receber a coroa da sua criação, eu e você. Você sabe para que ele se preocupou? Meu irmão, olha só isso. Gênesis, Deus fala: haja luz, e houve luz. Alguns capítulos depois, alguns dias depois, Deus diz então para que haja o sol, a luz e estrelas. Você já parou para pensar nisso? Houve luz antes do sol. Eu creio que o sol ele colocou só para enfeitar a criação. Ele olhou e falou: vai ficar bonito. A lua vai ficar legal, eu acho que combina com a paleta de cores, vai ficar bom. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tudo isso era só para que a criação pudesse habitar em um lugar melhor, mas a habitação não era o propósito final. Você sabe qual era o propósito final de Deus? Era gerar um lugar de encontro em que o homem tivesse prazer na sua presença. A palavra de Deus diz que na viração do dia ele se apresentava para o homem. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu quero que o teu prazer esteja na minha presença. Mas o que acontece? Você já sabe, o pecado entra na história da humanidade e a gente se afasta de Deus. A palavra de Deus diz que nos tornamos inimigos de Deus. A gente se afastou dele. Preste atenção. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, eu sinto de falar de novo. Cara, tem coisas que Deus faz, a gente acha que não
não vou dizer revolta, mas é uma atitude dele de retaliação a coisas erradas que a gente faz. Às vezes a gente tem uma visão de um Deus que é um Deus julgador, é um Deus que está preocupado só em castigar quando a gente erra. Preste atenção, eu tinha a visão de Deus assim. Quando eu li Gênesis, eu li que depois que o homem pecou, ele perdeu acesso à presença, e Deus colocou então um anjo com uma espada flamejante diante da árvore da vida. Eu olhei para aquilo e eu falei, bom, Deus estava revoltado, e o que ele fez foi o seguinte: eu não quero mais que o homem tenha acesso à vida eterna, porque o homem pecou e se afastou de mim. Eu entendia que era uma revolta de Deus. Presta atenção, você sabia que tem muitas vezes que Deus está cuidando de nós e a gente está achando que Ele está punindo? Deus não estava revoltado com o homem, Deus estava guardando o homem, porque o homem se tornou pecador, e se o homem tivesse acesso à vida eterna, seria eternamente pecador. O que Deus estava fazendo é o seguinte: olha, até que ele seja restaurado e a minha natureza seja renovada nele, eu não quero que ele tenha acesso à vida eterna. Por isso, quando Jesus vem, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para restaurar a natureza do Pai em você, e agora, tendo a natureza do Pai restaurada, eu também te dou acesso à vida eterna, porque você é santo, é eternamente santo. Seja santo como eu sou santo. Esse é o convite que ele faz. Ei, cuidado de Deus é sempre para que a presença dele continue sendo guardada. Por que Deus livrou o povo do Egito? Porque Ele queria se relacionar com o povo. Por que Deus pediu para que Moisés estabelecesse um tabernáculo? Porque Ele queria um lugar de encontro com o povo. Por que Deus libertou o povo todas as vezes que era cativo na Babilônia, pelos reinados, pelos reis? Porque Deus queria restaurar a presença dEle no meio do povo. Você sabe por que a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque enquanto Saul estava preocupado com o trono, Davi estava preocupado em trazer de volta a presença de Deus para o meio do povo. A palavra de Deus diz que Saul está preocupado com o trono e ele está perseguindo Davi. Todos estão acompanhando comigo? Amém? Ele já era rei, cara, mas ele estava preocupado com o que ele tinha. Davi está no meio do deserto sendo perseguido. Tem um salmo, não lembro qual é o salmo, eu até anotei aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Se você medita depois, eu tenho que correr. Salmo 132. No Salmo 132 diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou, porque ele jurou e ele fez um voto ao poderoso de Jacó: eu não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, e eu não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras misericórdia, volta lá, filhão, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Preste atenção, Saul está preocupado em perder o trono, Davi está preocupado em trazer a presença. Saul está preocupado em continuar mandando, Davi está preocupado em ter o governo de Deus sobre ele. Saul está preocupado em ter status, Davi está preocupado em ser quem ele é na presença do Pai. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque no coração dele só tinha espaço para a presença do Pai. Davi não é um exemplo de caráter, Davi não é um exemplo em vários aspectos, mas em uma coisa a gente pode se guiar pela vida dele: ele amava a presença de Deus. Quantas vezes você já questionou a atitude de Saul, cara? Quantas vezes a gente olha para essa história e a gente questiona a atitude de Saul, mas eu me vejo em Saul todas as vezes que eu me preocupo mais em manter aquilo que eu conquistei do que em buscar a presença dele. Todas as vezes que eu estou mais ansioso em manter aquilo que eu tenho batalhado com a força do meu braço para conquistar, do que me deleitar na presença dele. Sabe, o que eu estou convidando você a experimentar não é fácil. Pastor, você está dizendo que no meio de toda tribulação, tempestade, dificuldade, eu consigo encontrar prazer na presença dele? Sim, porque a presença de Deus preenche todo o nosso vazio. É simples assim. Existe paz na presença de Deus. Êxodo 3:11, Moisés chega diante dele. Preste atenção, olha isso. Deus compartilha com Moisés os projetos que tem através de Moisés. Moisés, você vai ser o libertador do meu povo, eu vou te usar assim, eu vou fazer tal coisa. E sabe qual é a pergunta que Moisés faz para ele? Está lá em Êxodo 3:11. Moisés diz: Senhor, mas quem sou eu? Senhor, mas quem sou eu para fazer isso? Preste atenção. Você sabe como Deus responde para ele? Eu estarei contigo, Moisés. Senhor, mas quem sou eu para fazer tudo isso? Eu estarei contigo, Moisés. Senhor, mas quem sou eu para chegar até o faraó? Eu estarei contigo, Moisés. Senhor, mas quem sou eu para libertar o meu povo? Eu estarei contigo. Presta atenção. Sabe o que a palavra está nos revelando aqui?
Tudo aquilo que você vai experimentar, os lugares que você vai, as coisas que você vai conquistar, não estão ligadas à sua identidade. É por isso que Moisés pergunta, mas quem sou eu para isso? Não, Moisés, não é você. O que te capacita é porque eu estarei contigo. O que te capacita é a minha presença. Eu estarei contigo, isso é suficiente. Senhor, mas quem sou eu? Moisés, não se preocupa por que você é, eu estarei contigo. Você quer outros exemplos? Deus chama Gideão e ele diz, Gideão, vai nessa tua força. Senhor, mas quem sou eu? Eu sou o menor na casa do meu pai, eu sou o menor da minha família é a menor dentro da menor tribo. Quem sou eu? A dúvida e a preocupação dele era em relação às habilidades que ele tinha. Sabe qual a resposta de Deus para ele? Eu estarei com você. Meu irmão, não sei o que você tem passado, mas o que eu vim declarar é que não depende das tuas habilidades, depende da presença. Ele está com você todos os dias da sua vida. Aqueles que creem nele terão ele consigo todos os dias. Eu estarei em vocês, vocês estarão em mim, nós seremos um no Pai. Essa é a mensagem de Jesus. É por isso que a presença nos traz confiança, porque a presença é suficiente. Sabe, eu quero finalizar aqui, eu quero compartilhar com vocês uma passagem, eu fecho aqui de verdade, que fala sobre Jesus indo ao encontro dos discípulos no meio de uma tempestade. Mateus 14, 24. Essa passagem todo mundo já ouviu inúmeras vezes, preste atenção. Tem uma tempestade, os discípulos estão no meio do barco, Jesus tinha se retirado, falou para eles irem na frente, e eles estão no meio de uma tempestade. Do nada aparece Jesus andando sobre as águas. Você sabia que em meio a algumas tempestades Jesus quer se revelar para a gente, às vezes a gente nem percebe que ele está ali? Sabe qual foi a percepção dos discípulos? Acharam que era um fantasma. Olha o que diz a palavra: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Pode passar. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Preste atenção, pode seguir. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus então foi até a direção de Pedro, estendeu a mão, o segurou, colocou de volta sobre as águas e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, e é aqui que eu quero terminar, preste atenção, a banda já pode subir, galera do louvor, preste atenção, versículo 32, e quando entraram no barco, o vento cessou. Você pode declarar isso comigo? Diga, quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Você sabe por que Jesus não acalmou a tempestade antes de entrar no barco? Preste atenção, acompanhe comigo. Jesus se revela para eles e eles têm medo, eles dizem, será que é um fantasma? Eles ficaram impressionados. A primeira coisa que Jesus fala, ele diz o seguinte, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Depois ele entra no barco e acalma a tempestade. E eu fiquei meditando sobre isso, e o que Deus falou comigo é o seguinte, Jesus não acalmou a tempestade antes de entrar no barco, porque se ele acalmasse antes de entrar no barco, a expectativa deles, a segurança deles, estaria no fato das ondas não baterem mais contra o barco. Se Jesus acalmasse a tempestade antes de entrar no barco, a segurança deles estaria no fato da tempestade ter passado. Jesus queria que a segurança deles estivesse no fato de Jesus estar ali. Ele diz, olha, a tempestade continua, mas sou eu, não tenho medo. Nesses momentos da fé em que a gente caminha com Ele, a gente olha e tem uma tempestade, o que Ele quer dizer é o seguinte, você não precisa esperar que as circunstâncias passem para você ter segurança. A minha presença é suficiente para que você tenha segurança. A minha presença em meio a qualquer dificuldade é suficiente para que você tenha segurança. Pastor, eu estou passando uma crise na minha casa. Pastor, eu estou passando dificuldade. Pastor, eu estou quebrando financeiramente. Pastor, a minha mulher se separou, pegou minhas coisas, fugiu. Pastor, eu estou até bem, mas eu ouço falar de Deus, mas eu não consegui sentir Ele ainda. Eu não sei em que tipo de tempestade você está hoje. Eu não sei se é uma tempestade externa. Eu não sei se a tempestade que você está enfrentando está dentro de você. Uma coisa eu sei,
A segurança que você precisa não está no fato da tempestade cessar, mas está no fato de Jesus ter entrado no teu barco. Jesus está no barco, meu irmão, nada é capaz de te deter. Jesus chegou na tua casa, nada é capaz de impedir o agir dele. Jesus entrou na tua vida, nada é capaz de frustrar as promessas que ele te fez. Se alguém crê nisso comigo, você pode dizer glória a Deus por isso. A presença dele é suficiente. A presença dele não é uma ferramenta que me leva para algum lugar, a presença dele é o lugar. Se você puder, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero declarar com você o que diz Efésios 3,16. Fica de pé, Efésios 3,16 diz: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do meu Espírito, para que Cristo habite nos seus corações mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Preste atenção, o que a palavra de Deus está dizendo é: eu oro para que no seu interior se fortaleça uma coisa: o poder do meu Espírito é suficiente para fazer tudo aquilo que eu te prometi. Se você crê nisso, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. A banda pode vir comigo, vamos ministrar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nessa noite eu declarei que a tua presença é suficiente, não porque é uma boa ideia, mas porque eu creio nisso. Não porque é uma verdade atraente, mas porque ela é verdadeira, ela é real, ela me transformou, ela mudou quem eu era, ela mudou a minha casa, ela mudou os meus sonhos, ela mudou a minha família, ela mudou o meu coração, e eu creio que ela é suficiente para transformar todos que estão me ouvindo nessa noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não seja pelo que eu falei apenas, mas que seja pelo teu poder invadindo os nossos corações hoje. Deus, invade o nosso coração, muda, Pai, em nome de Jesus, os nossos planos. Espírito Santo, vem sobre o nosso coração hoje e quebranta-nos. Há poder no teu nome, Pai, para que toda a cadeia caia por terra. Há poder no teu nome, Deus, para que todas as correntes se despedacem. Há poder no teu nome, Deus, para que todas as circunstâncias mudem. Há poder no teu nome, Deus, para que toda a tempestade, depois que o Senhor se revelar para nós, ela cesse. Há poder no teu nome, nós cremos nisso. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Vamos lá? Tem alguém com expectativa daquilo que Deus vai fazer? Amém? Sei que a gente está orando muito hoje, mas eu queria orar mais uma vez com você, amém? Vamos orar, gente? Pai, obrigado por essa palavra, que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim, que mesmo sendo um jovem pastor, Pai, cheio de anseios pregando, que seja a tua voz cheia de convicção invadindo o nosso coração. Pai, reveste cada palavra que sair da minha boca, Pai, com o peso da tua glória, Pai, com autoridade, graça, que essa mensagem seja irresistível, Pai, para quem ouve, que cada mensagem que eu liberar, cada palavra que for liberada nessa noite seja como música no coração de quem ouve, Pai. Nós declaramos esse lugar completamente tomado pela tua glória, toda distração já saiu daqui, todo cansaço já saiu daqui. Nós te agradecemos, Deus, porque essa mensagem vai mudar a nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Bom, gente, eu quero falar hoje sobre um tema que eu sou apaixonado, e essa mensagem é muito objetiva, por isso eu quero te pedir para você não perder nada dela, amém? O tema da mensagem de hoje é Making History. Você pode falar isso junto comigo? Diga Making History. Yes, Making History. Fazendo história, construindo história. E sabe o que eu acho interessante? Durante muito tempo a igreja entendeu que descansar em Deus tinha muito mais a ver com um papel passivo, de esperar que Deus faça todas as coisas, do que na verdade descansar em Deus fosse você ter confiança de que Deus vai te levar a lugares que você não conseguiria ir, mas você vai dar os primeiros passos para chegar lá. Durante muito tempo a igreja entendeu que construir a sua própria história significava assumir o controle e tomar as rédeas que Deus tinha anteriormente. Você está comigo? Amém? Vamos construir junto essa linha de raciocínio. Durante muito tempo a igreja abriu mão de influenciar a cultura, a igreja abriu mão de influenciar a economia, política, artes, porque a gente se fechou quase que num gueto religioso. Entenda isso, eu não estou criticando o que a gente fez no passado, porque tudo que a gente vive hoje, na verdade a gente se move pelas bases que a igreja construiu quando a gente nem existia. Então se existe uma igreja hoje sendo reformada, é porque alguém construiu para que algo pudesse ser reformado depois, amém? Toda reforma só existe porque antes houve uma construção.
Então não dá para a gente ser estúpido e achar que a nossa geração vai construir algo novo se a gente começar a nossa história descartando o velho. Entenda isso em nome de Jesus. Não é porque é tradicional que é ruim. Vamos abrir esse parênteses aqui. Não é porque algo que a igreja fazia algum tempo atrás é descartável. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é a gente se adequar para que a nossa linguagem faça com que a nossa mensagem sempre conecte no coração de quem precisa ouvi-la. Amém? Então eu acho que é muito mais uma questão de adaptação de linguagem, de atualização do modo operante de Deus na terra, como Deus quer fluir para esse tempo, qual é a graça que Deus tem liberado para esse tempo, quais são os lugares que Deus quer invadir nesse tempo, de que forma Deus quer me usar nesse tempo. É muito mais que a gente entender o modo operante do que qualquer outra coisa. A grande questão é que por mais que isso pareça óbvio, é justamente aí que muita gente está negligenciando o chamado que Deus tem para si. Porque o óbvio, irmão, por ser óbvio, muitas vezes é deixado de lado. Mas se tudo que é óbvio fosse cumprido, não existiria ninguém fraco na fé. Porque é óbvio que o jejum santifica o nosso espírito e abate a nossa carne, mas nem sempre a gente está jejuando. É óbvio que é impossível desejar céus abertos com a nossa Bíblia fechada, mas nem sempre a gente está lendo. É óbvio que a atmosfera de um culto depende muito mais de quem está nele do que qualquer outra coisa, mas nem sempre a gente vem queimando, a gente muitas vezes senta e espera alguém queimar por nós. É óbvio que uma das maiores crises da nossa geração é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade só está sentindo o calor de quem está perto. Entenda isso, tudo isso é óbvio, mas nem por isso a gente está levando em consideração. Faz sentido para alguém? É óbvio, irmão, que Jesus pode mudar histórias, mas se é tão óbvio assim, por que tem momentos que a gente está em crise e a gente não consegue descansar na certeza de que Deus já cuidou de todas as coisas? É óbvio que Isaías 53 nos garante que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados, mas se é óbvio, por que uma enfermidade muitas vezes rouba de nós a nossa alegria? É óbvio que Filipenses 4,19 diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as nossas riquezas em glória, segundo as suas riquezas em glória. Mas também é óbvio que antes de Filipenses 4,19 a palavra de Deus diz que Paulo está falando isso para a igreja que manteve o ministério através das suas ofertas. Ou seja, a gente se agarra à promessa, mas nem sempre a gente entende o princípio. Paulo está dizendo, já que vocês proveram em tudo, quando a igreja precisou, agora eu libero essa palavra sobre vocês, o meu Deus também vai prover todas as suas necessidades. É óbvio que toda promessa só se cumpre quando a gente cumpre o princípio, mas nem sempre a gente conhece os princípios, mas normalmente a gente conhece as promessas. Existem caixinhas de promessas, mas eu nunca vi caixinhas de princípios. Cara, Deus quer falar aqui essa noite, eu vou deixar ele fluir, mano. Talvez se a gente comprasse caixinhas de princípios, prosperaríamos muito mais, romperíamos muito mais, queimaríamos muito mais do que se a gente estivesse em busca de caixinhas de promessa. Pastor, mas eu não tenho uma caixinha de promessa lá em casa. Tá bom, não estou falando do objeto físico, eu estou falando de um tipo de fé que só quer ouvir falar do que Deus pode fazer, mas muitas vezes negligencia o que eu preciso fazer para que Deus faça. Pastor, você está falando de autojustificação? Não, irmão. Autojustificação significa você tentar fazer o que só Deus poderia fazer. Eu estou falando de comprometimento. Significa você fazer o que Deus te chamou para fazer e confiar que o demais Ele fará. Eu estou falando de posicionamento. Você entender que quem dá os passos em direção a Jesus é você, mas quem está lá de braços abertos para te receber é Ele. Eu estou falando, mano, de inteligência emocional, a ponto da gente entender que não significa que as nossas lutas sejam uma ausência de Deus na nossa história. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente olha para Deus e a gente quer quantificar a bondade de Deus de acordo com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Eu lembro que, eu acho que eu compartilhei isso aqui no ano passado, não lembro, quando eu estive aqui em novembro. Tem um pastor no Rio e ele estava indo fazer o enterro de uma criança. E ele falou que quando ele estava a caminho do enterro, ele estava se questionando, ele estava dizendo, Deus, o que eu vou dizer para a família? A gente orou por essa criança, a gente declarou a tua palavra, a gente acreditava que o Senhor ia fazer, e eu estou indo para lá, e eu não sei o que dizer. Aí a caminho do enterro, ele recebe uma ligação, e nessa ligação, uma outra família está feliz demais, está celebrando e falando, pastor, eu quero te agradecer, porque a gravidez da nossa esposa era de risco, da minha esposa era de risco, e você orou junto com a gente, a igreja orou, e pastor, meu filho acabou de nascer perfeito, sem sequela nenhuma. Ele desliga o telefone, ele falou, Deus me perdoa, porque há minutos atrás,
a perspectiva com que eu te via era quase como se o Senhor fosse mal, porque uma criança morreu. Mas agora que o Senhor livrou uma criança da sequela, os meus olhos veem um Deus bom. Entenda isso em nome de Jesus. Deus não é bom ou ruim de acordo com aquilo que você vive, porque as nossas circunstâncias não alteram o caráter de Deus. Se quiser dar força para o nosso irmão e aplaude junto. Mas irmão, vamos ser sinceros, isso é óbvio. Isso a gente já sabe. E por que a gente tropeça então? Como o pastor Márcio diz, porque ninguém tropeça em pedra grande. As pedras grandes a gente consegue enxergar, agora as pequenas elas passam despercebido. E são justamente elas que têm derrubado muita gente. Pastor, mas isso é óbvio, eu sei, irmão, santidade é óbvio, mas nem sempre a gente está em busca dela. Identidade é a chave para abrir o teu propósito, isso é óbvio, mas nem sempre a gente sabe a identidade que tem. Promessas, pastor, são declarações que Deus fez, que para mim ainda não aconteceram, para Ele já são reais. Eu sei, irmão, isso é óbvio, mas muitas vezes a gente está muito mais apegado a palavras contrárias que liberam contra nós do que a promessas que Deus já liberou sobre nós. E fechando esse parênteses do que é óbvio, o que eu quero falar com você é que durante muito tempo a igreja entendeu que construir a história significava assumir o papel de Deus, mas não tem nada a ver com isso. Porque existe um princípio no Evangelho, e esse princípio é: Deus está no comando, mas você está no controle. Deus está no comando de todas as coisas, irmão. Deus instituiu todas as coisas, Deus estabeleceu todas as coisas, Deus criou todas as coisas, mas Ele deu para a criação governo sobre ela. Sabe qual é um dos momentos em que a gente mais vê Deus tirando contra a criação? É quando a criação abre mão do seu papel de governo. Você está comigo? Amém? É quando a criação abre mão do seu papel de governo. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que quando Jesus lança a palavra e Pedro vem diante dessa palavra caminhando sobre as águas, Pedro começa a olhar para as tempestades e ele afunda. Você já ouviu várias vezes essa mensagem? E aí Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele pega Pedro pela mão, mas logo depois exorta ele, dizendo: por que você duvidou, homem de pequena fé? Entenda isso em nome de Jesus. Pedro viveu o que ninguém tinha vivido, Lorena. Só que quando ele estava exercendo aquilo que ele foi chamado para ser, ele hesitou, e Jesus se incomodou com isso. Era quase como se Jesus falasse: Pedro, agora que você assumiu de novo o teu papel de governo sobre a criação, por que você recuou, homem de pequena fé? Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Quando Deus estabeleceu no Éden autoridade para a criação sobre todas as coisas, é quase como se Deus falasse lá no Éden, antes da primeira tempestade surgir: ei, eu estou te dando autoridade para governar as tempestades quando elas vierem também. Eu estou te dando autoridade para governar tudo aquilo que está ao teu redor, enquanto você entender quem é. Entenda isso em nome de Jesus. Irmão, a Bíblia não diz que a vida vai ser fácil, mas pode ser leve. Pode ser leve quando a gente se desprender daquilo que é circunstancial e a gente mergulhar naquilo que é atemporal. Entenda isso em nome de Jesus. Eu gosto muito de falar sobre futuro, sobre passado e presente, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades da nossa geração compreender. Uma geração que se move por propósitos temporais, entender um desígnio que foi formado por um Deus atemporal. Deve ser loucura para Deus olhar para a nossa crise, que a gente está passando por causa de um mês ruim no trabalho, e Ele falar: pelo amor de Deus, eu estou desde a eternidade passada dizendo que eu te amo, eu estou desde a eternidade futura declarando que eu estarei com você todos os dias, e um mês em que você está mal, você está preocupado se eu vou fazer. Não faz sentido para Deus, irmão. Você sabe por quê? Porque Deus não tem um calendário, Ele não se move por isso. Deus já estabeleceu palavras, e o que Ele está chamando para nós é o seguinte: ei, se levanta e começa a fazer história, irmão. Faz sentido para alguém? Se levanta e começa a fazer história. Pastor, que tipo de história? Avivamento? Ginásios, estádios, multidões? Não, cara, isso é reflexo. Começa a fazer a tua história com Deus. É lindo ver um movimento como Descende. Eu tive aqui em Orlando e talvez esteja no Brasil, se Deus quiser. É lindo ver 60 mil ingressos vendidos. Agora, o que queima no meu coração é a mesma euforia que a gente tem para participar de um evento como esse, consumir a gente para vir num culto como esse. Porque, como eu já falei inúmeras vezes, cara, isso foi uma chave que Deus compartilhou comigo e mudou a minha caminhada de fé. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. E muitas vezes a gente quer sonhar no macro, na verdade a gente só está tentando maquiar a ausência dos nossos sonhos no micro.
Cara, isso é muito forte. Desculpa se não faz sentido para alguns, mas eu preciso liberar isso. Às vezes a gente está sonhando com macro, porque é muito mais fácil a gente falar de sonhos genéricos para a multidão, é muito mais fácil a gente falar de propósitos genéricos para uma geração, do que a gente parar e ser intencional para mergulhar nos propósitos que Deus tem para a gente. É muito mais fácil eu chegar para vocês agora e falar: ei, Deus quer avivar a nossa geração. Uau, isso é maravilhoso. Agora entenda isso. Deus quer avivar você, irmão. Deus quer tocar você. Deus quer tirar toda a ferida que está dentro de você e transformar numa cicatriz que aponta para um milagre. Ei, Deus quer renovar a tua alegria. Deus quer avivar você. Deus quer incendiar o teu coração, retirar toda a frieza, toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uma geração só pode representar Jesus quando tiver sido tocada por Ele. O Tiago estava aqui, pregou há 3 semanas atrás, e ele falou uma coisa que eu achei aquilo poderoso demais, cara. A história da mulher do fluxo de sangue, olha para mim, em nome de Jesus, não se distraia. A história da mulher do fluxo de sangue, eu achei aquilo poderoso. Foi uma das coisas que eu pensei assim, mano, por que eu não pensei nisso antes? E ele disse: você já se atentou para o fato daquela mulher em momento algum ter tocado em Jesus? Mas ela tocou naquilo que tocava Jesus. Olha para mim. Sabe o que vai mudar nossa geração? Quando a geração que vier correndo e para buscar na gente alguém que já tocou Jesus, sentir em nós o cheiro desse toque. Irmão, não tem nada mais frustrante que você chegar na padaria e não ter pão, fala a verdade. Aqui a gente sofre, né? Tem padaria, acho que faz pão francês, mas a gente eu, por exemplo, até desisti eu nem lembro mais. Mas às vezes quando a gente estava lá em Cabo Frio, eu morei lá 17 anos e chegava no verão, a cidade entupia de turista. Tem muito mineiro que é para lá. Você já foi para lá com certeza, né? Amém, Deus abençoe. E a gente já sabia, chegou o verão, acabou o pão na padaria. É sério isso. Olha lá, não é verdade? Porque você chegava lá e o pão, acabou, próxima fornada só daqui a pouco. Tinha fila de pessoas. Não tem nada mais frustrante do que você chegar numa padaria e não ter pão. Não tem nada mais frustrante do que você, sei lá, dá outro exemplo aí, mano. Chegar no SeaWorld e tipo, mano, as baleias hoje estão de férias, tá ligado? Você deu mole, ontem começou, estão de vacation uns 10 dias. Não tem nada mais frustrante, mano. Chegar na Disney, tipo, o Mickey hoje não veio, mano. Agora, você já parou para pensar que tão absurdo quanto esses exemplos que eu dei, pode estar sendo a experiência de pessoas que vêm na igreja? Eu li um livro, eu não lembro se é do Tim Keller, do Philip Yancey, se eu não me engano, e ele falou de um estudo que fizeram um tempo atrás, aquilo me assustou. Foram perguntar para pessoas na rua, foi feito na América esse estudo, em alguns países da Europa, foram perguntar para pessoas na rua: ei, você acredita que Deus existe? Para aqueles que diziam que acreditavam, eles perguntavam: aonde você acha que pode encontrá-lo? Você sabia que a igreja ocupou um dos últimos lugares dentro daquela lista? E por que isso acontece? Porque nem sempre quem está tocando em quem supostamente tocou em Jesus tem o cheiro que Jesus tem. Pastor, onde é que você quer chegar? Porque você já falou de tanta coisa, eu vou te explicar. O que eu quero te convidar em nome de Jesus é entender, cara, que Jesus te chamou para fazer história, e tudo isso começa com a tua história, irmão. Eu estou aqui pregando, cara, e essa mensagem daqui a 10 minutos vai terminar. Mas se uma chave virar no teu coração e você sair daqui com mais fome de Deus do que você tinha antes, eu já estou satisfeito. Você sabe por quê, irmão? Porque se você entender o propósito pelo qual você foi gerado, nada abaixo disso te satisfaz mais. Quando a gente sabe quem é, irmão, a gente não quer ser mais ninguém além de nós mesmos. Quando a gente entende o propósito que tem, a gente não quer viver o propósito de mais ninguém além do nosso propósito. Quando a gente entende o desígnio que tem, a gente não quer viver o desígnio de mais ninguém. Por quê? Porque Deus revelou para você o propósito pelo qual você foi formado. Tem uma frase que eu sou apaixonado, eu não lembro qual é o autor, que ele disse: os 2 dias mais importantes de todo homem é o dia em que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê nasceu. E eu me sinto exatamente com essa expectativa de Deus, sabe? Filho, vai lá e incendeia para que pelo menos alguém lembre o propósito pelo qual foi gerado. Você sabe por quê, irmão? Porque se um incendiário sair como legado desse tempo aqui no Hype, eu estou satisfeito. Irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus. Ninguém lembra de quem evangelizou Billy Graham, mas Billy Graham alcançou multidões. Talvez tenha um novo Billy Graham sentado aqui. Eu estou falando para você: ei, irmão, entenda isso. Você foi chamado para fazer história. Começa pela tua. Você está comigo? Amém? Então aplauda e finge que está incendiário esse culto. Isso, me ajuda aí.
Isso, vamos junto. E eu tinha tantas coisas para falar hoje, cara, acabei indo para uma outra área, mas uma coisa que eu queria frisar para a gente já ir finalizando, presta atenção nisso. Eu queria compartilhar sobre o filho pródigo. Quantos aqui já leram ou ouviram uma pregação sobre o filho pródigo? E sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente olha para o filho pródigo, para a história do filho pródigo, na seguinte perspectiva: a história, a parábola do filho pródigo está falando especificamente de alguém que se desviou. Amém? Você já pensou assim? Só que eu estava estudando essa passagem e Deus falou algo comigo, sabe? A parábola do filho pródigo, ela pode ser vista por outras perspectivas também. Porque o vazio que o filho pródigo experimentou, muitas pessoas experimentam, e não só quando se desviam de Deus não, irmão. Você sabe em que momentos a gente assume o mesmo papel que o filho pródigo assumiu? É quando a gente toma todo tipo de decisão que afasta a gente do lugar do propósito. O filho pródigo não é só quem se desvia da igreja, o filho pródigo não é só quem se afasta de Deus, mas é também quem decide se afastar do propósito. Por quê? Porque nada preenche o teu vazio, senão o propósito pelo qual você foi gerado. Uma das perguntas que eu mais recebo: pastor, fala mais sobre chamado. Pastor, eu queria entender o teu propósito. Vamos falar sobre isso de uma forma muito simples. O teu propósito e o teu chamado é você estar com Deus. Você foi gerado para isso, você foi chamado para isso. Esse é o princípio básico. Muitas vezes a gente está confundindo vocação com propósito. A tua vocação pode ser pregar, a tua vocação pode ser pastorear, a tua vocação pode ser ensinar, a tua vocação pode ser cantar, mas o teu chamado é meu irmão, você foi chamado para Deus. É por isso que muitas vezes a gente está inconstante na fé, porque a criação está sempre em busca de milagres. Deus está em busca de uma coisa só: relacionamento. Tudo que Deus quer é você, cara. Então, se alguém tinha dúvida até essa noite aqui nesse auditório: pastor, qual é o meu chamado? Eu vou te explicar hoje. Teu chamado é Jesus, irmão. Você foi chamado para Ele. Nada além dele te satisfaz, nada abaixo dele te satisfaz. Amém? Tim Keller falou algo que eu achei maravilhoso. Ele disse: sabe, o pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas no lugar de Deus. O pecado não é só aquilo que a gente por muito tempo entendeu que era pecado, não, irmão. O pecado é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que a gente tenta preencher a nossa alegria, que não é Deus. E é por isso que a gente está tão ansioso. O motivo pelo qual estamos tão ansiosos é porque esperamos em qualquer coisa abaixo de Deus e da sua vontade para nós. O motivo pelo qual a gente está tão abatido ou cansado é porque a gente está colocando coisas para ocupar o lugar de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas eu vim aqui nessa noite falar para você, em nome de Jesus: existe um Deus que te chamou para fazer história, irmão. E aqueles que tocam em Jesus vão poder tocar em pessoas, e isso vai mudar essa geração. Eu creio nisso em nome de Jesus. Sabe, é muito bom a gente estar em momentos que parece que está todo mundo crendo da mesma fé, mas tem momentos que eu me sinto quase como um remanescente, velho. Estava em Miami ontem, em Wynwood. E é difícil, irmão. A gente está começando uma igreja no coração de Miami, um dos bairros mais boêmios que tem. E a pergunta de alguns: pastor, por que lá? E a minha pergunta é: por que não lá? A gente estava lá, a gente acabou de sair, estava uma doideira na rua, mano. Semana passada estava tendo uma parada LGBT do lado. E a igreja tem que estar lá, irmão. Alguém comentou comigo: pastor, por que vocês não vão pregar onde há pobreza? A minha pergunta é: por que você não prega? Porque também tem que ter gente pregando onde tem riqueza. Também tem que ter gente pregando onde tem entretenimento. Porque o evangelho não é uma resposta ao pobre, o evangelho é uma resposta a toda a criação. O evangelho não é só onde o PIB é baixo, irmão, não tem a ver com IDH, ei, pelo amor de Deus. O evangelho não tem a ver com o nível de desenvolvimento social de um povo. Porque as nações mais ricas já se tornaram as mais ausentes de Deus também. Todo período em que a igreja se perdeu é quando a igreja prosperou em tudo, mas se esqueceu de Deus. Momentos em que a igreja prosperava pelas promessas que Deus estabelecia por conta dos seus pais. E aí você vai lendo a história de Israel e presta atenção nisso, era cíclico. Deus fazia algo e aí aquele povo prosperava, e aí eles esqueciam do Deus dos seus pais. E o que acontecia? Se perdiam e eram levados cativos. E aí no momento do cativeiro alguém lembrava: ei, peraí,
Os nossos pais falavam a respeito de um Deus vivo que abriu o mar vermelho. Os nossos pais falavam a respeito de um Deus vivo que movia montanhas. Então Ele pode fazer mais uma vez. E aí Deus movia o coração do povo, estabelecia um tempo de prosperidade. E aí lá na frente, se esqueciam de novo. Entenda isso em nome de Jesus. As nações mais prósperas são as mais carentes de Deus, irmão. É por isso que eu estou feliz em estar aqui na América. Você sabe por quê? Porque num país em que aparentemente não falta nada, certamente falta Deus. E a banda pode subir que eu vou finalizar. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Pastor, o que você sonha para a América? Cara, vamos ser sinceros. Todo mundo que está aqui veio por conta do American Dream. Você está comigo? Pode ter uma outra exceção, mas a maior parte de quem está aqui veio por causa do sonho americano. Sabe o que eu percebi pastoreando aqui há 6 meses? Que na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Talvez eu estou falando com você, olha para mim em nome de Jesus, eu estou finalizando, cara. Não se distrai, você não deixou de estar num outlet para estar aqui à toa, irmão. E eu estou falando sério. Isso é muito forte, cara. Deus falou comigo, filho, na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Você sabe por quê? Porque não tem a ver com a terra que você está. Tem a ver com quem você é e o que você carrega. Irmão, eu já vivi coisas com Deus na Bolívia, eu já vivi coisas com Deus na Bahia, eu já vivi coisas com Deus em Los Angeles, eu já vivi coisas com Deus em Las Vegas, eu já vivi coisas com Deus em Tijuana. Então assim, eu já tive lugares pobres e ricos, eu já tive momentos bons e ruins, eu já tive em leitos de hospitais, eu já tive no palco de grandes conferências. E eu sei de uma coisa, cara, em todos os lugares, a única coisa que me trazia sentido é saber quem me estabelecia lá. Eu já contei pra vocês da história do sabonete, mas eu vou contar de novo, mano. Eu acabo de sair de uma internação, tem 3 meses que eu saio da internação, e aí eu vou pra Los Angeles, me convidam pra uma conferência. Quando eu chego lá, primeiro dia lá, eu vou abrir a necessaire e tem um sabonete. E aquilo me quebrou por dentro, cara, porque não era um sabonete qualquer. Era o sabonete com o logo da clínica que eu estava internado 3 meses antes. Aí eu olhei para aquele sabonete, veio um filme na minha cabeça. Kezinha sempre reclama que eu falo demais do período do hospital, mas cara, isso aqui eu sou. Quando vierem novos desertos, lá na frente eu falo deles. É verdade. E aí eu olhei para aquele sabonete e Deus falou bem nítido no meu coração: não esquece quem você é, porque a tua identidade te livrou do leito do hospital e também te levou para as nações. Não esquece quem você é. Presta atenção nisso, cara. Aplauda ele em nome de Jesus. Eu tô aqui para te convocar para um tempo, mano, em que a gente vai fazer a história e tudo isso tem a ver com uma coisa: quem você é. Porque tudo que você vai ver depende de quem você é. Entenda isso em nome de Jesus. Você já andou com alguém que, sei lá, você vai na concessionária, esse cara já comprou vários carros lá. Aí você chega lá, o gerente fala: mano, pega o carro que você quiser, velho. Já teve essa experiência ou não? Não, né? A gente vai chegar lá. Esses dias eu fui na concessionária de um irmão aqui da igreja, aí o carro tinha que ir para a oficina. Eu falei: você tem como deixar um carro comigo? Pastor, pega o carro que você quiser aqui do pátio. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Você acha que isso está disponível para qualquer cliente? Não. Por que ele fez isso comigo? Porque ele tem carinho por quem eu sou. Amém? Ok. No reino é a mesma coisa. Tudo está disponível, mas só os filhos maduros têm acesso. Então tem coisas que a gente está esperneando, dizendo: Deus, por que eu não estou vivendo? E Deus está falando: porque você esqueceu quem você é. Assuma a tua identidade de filho. Tudo é possível ao que crê, irmão. Isso não é uma ideia, isso é uma verdade. Tudo é possível ao que crê. Tem coisas que você está vivendo hoje, talvez você nem lembra, mas já foram motivos do teu choro no teu quarto há anos atrás. E olha só, a gente nem lembra mais. Tem coisas que a gente está vivendo que há anos atrás pareciam impossibilidades, hoje se tornaram até banal. Sabe, é um exercício para mim não me acostumar com a bondade de Deus. A gente tem que entender que a gente vai viver debaixo dela a vida inteira, mas a gente não pode negligenciar que a gente não merecia. Irmão, a gente tem que trazer a nossa memória: Deus, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia sonhar o que eu tenho sonhado, eu não merecia ir para os lugares que eu tenho ido, mas tudo isso é porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Então eu quero em nome de Jesus ministrar isso para a gente finalizar. Eu quero ministrar sobre identidade. A tua identidade libera o teu destino.
A tua identidade libera o teu milagre, a tua identidade libera as tuas promessas, a tua identidade libera o teu futuro. Você sabe por quê? Porque Deus desejou você, irmão. E o inferno inteiro pode ficar revoltado com isso, mas nada vai mudar o fato de você ser filho. Você sabe por que o inferno tem tanta raiva da gente? Você sabe por que o inferno vem com tanta fúria? Porque nenhum anjo, seja estabelecido no céu ou caído, pôde se tornar para Deus o que nós nos tornamos. Irmão, você sabe por que Deus desenhou você? Porque Ele olhou para tudo que Ele tinha criado, Ele sentiu que ainda faltava alguma coisa, cara. A gente tem que entender isso. Deus olhou para tudo que Ele tinha criado, Ele falou, ainda falta algo. Sabe quem que faltava? Você. E aí vai ter algum teólogo chato que vai falar, pastor, que heresia é essa, irmão? Você está falando que em Deus faltava alguma coisa? Irmão, se não faltava você, me explique então, por que Ele abriu mão de tudo e invadiu o inferno para ter você de volta? E tem gente que fala, cara, sabe por que Deus não se incomoda com o teu pecado quando Ele vai te abraçar? Porque Ele olha para você e vê Jesus. Não, irmão, Ele olha para você e vê Jesus também, mas Ele vê você. Porque Jesus Ele já tinha, mas abriu mão dele por um tempo para ter você de volta para sempre. Ei, Ele desejou também você. Ele desenhou você. E a convicção disso tem que ser a nossa base de segurança, que tudo pode acontecer, mas entenda isso em nome de Jesus, cara. Eu finalizo aqui. Quando as crises vierem, quando as incertezas vierem, quando os problemas vierem, quando as indecisões vierem, você precisa se lembrar, o mesmo Deus que desenhou toda a criação, desejou me desenhar também. Entenda isso. Se Deus me estabeleceu lá no princípio, Ele não vai me deixar sozinho no meio do caminho. Amém? Faz sentido para alguém? Se Deus me desenhou lá no princípio, se Deus me desejou lá no princípio, Ele não me abandonou. Irmão, Deus não é como um cara que depois que consegue ter o sexo com a menina abandona ela. Não, Ele não é esse tipo de homem. Deus não é como um homem, Ele não mente nem se arrepende, Ele não promete algo e deixa de cumprir. Não, mano. O mesmo Deus que te fez lá no início continua te sustentando hoje. É como eu quando tentei ensinar Cecília a andar de bicicleta. Não fui muito feliz ainda não, vou melhorar nisso, mas vamos lá. É como eu quando tentei fazer Cecília aprender a andar. Ela tropeçava e eu falava, vamos filha, eu estou com você. Vamos filha. Você sabe por quê? Porque o mesmo pai que estava na sala de parto não vai falar, agora é contigo. Eu já paguei o parto, agora você se vira. Não, vamos filho, eu estou com você. Aí ela caía, chorava, não filha, levanta, vamos, eu estou com você. Mano, Deus está exatamente assim com pessoas assim, aqui nessa noite. Aí você tropeçou, aí você está falando, cara, eu vou fugir de Deus. Deus está falando, não corre de mim, corre para mim, eu estou com você. Deus, mas eu me sujei, tá bom filho, deixa eu trocar suas vestes. Pai, mas eu estou sujo, tá bom. Deixa eu então trazer o meu sangue sobre você, a redenção, a justificação. Em mim você é salvo, justificado, lavado. A gente continua caminhando, a gente começa a crescer. E aí tem um momento em que a gente esquece que é Deus quem faz todas as coisas. E a gente tropeça porque é autossuficiência. Aí Deus fala, filho, não tem problema. Você não me decepcionou, eu sabia que você ia cair nisso. Mas levanta de novo, vamos filho, eu estou com você. A única coisa capaz de mudar a nossa história é a gente entender quem a gente é e quem Deus é. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fique de pé, não se distraia. Bom, quero saber se tem alguém aqui com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. É impossível não compartilhar com vocês o que eu vivi nesse final de semana. Eu fui para um lugar, primeira vez que eu fui para Goiânia participar de uma conferência de jovens, e pela segunda vez esse ano eu não estava no Next aqui, o último Next do ano, e eu confesso que meu coração estava apertado demais. Primeira noite foi muito bom, foi maravilhoso, alguns jovens vieram à frente, 10, 15 jovens. E na segunda noite eu falei, Deus, existe algum propósito seu para ter me trazido até aqui? Eu estou longe de casa e eu não estou na minha igreja, eu amo estar na minha igreja. Existe algo que o Senhor deseja fazer aqui e precisava me trazer ou trazer outra pessoa diferente da realidade deles para compartilhar algo. E no final da pregação eu entendi o que Deus queria fazer. Eu vi dezenas de famílias vindo à frente se rendendo, eu vi dezenas de jovens vindo à frente se rendendo, e eu entendi que a semente que Ele lançou sobre nós tem poder para gerar vida. Quantos podem dizer amém por isso? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu não quero compartilhar um sermão, eu não quero compartilhar uma mensagem elaborada, eu quero compartilhar a vida de Deus através da palavra, amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é origem. E eu quero começar
lá em Hebreus 11:3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Diga, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que maravilhoso isso. A palavra de Deus diz que na origem tudo foi criado por meio do poder que há na palavra de Deus. E por conta disso, aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Ou seja, a matéria-prima de tudo aquilo que nós conhecemos se chama palavra de Deus. Sabe o que isso me ensina? Acende só um pouco as luzes, por favor, eu quero olhar para o pessoal só um pouquinho. Sabe o que isso me ensina? Que se o poder que há na palavra de Deus foi suficiente para criar todas as coisas, continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu necessito na minha família, hoje. Continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu preciso, para que 2017 seja o melhor ano da minha vida. Porque se o poder que há na palavra de Deus, que é algo invisível, criou todas as coisas visíveis, o que Ele não pode fazer na sua família nesse ano ainda? Há poder na palavra de Deus. A origem de todas as coisas começou por ela. E olha só que lindo. Origem de tudo aquilo que foi criado diz respeito a algo que já havia no coração de Deus. Quando Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus disse, olha, que agora haja separação entre os céus e o mar, que agora haja separação entre dia e noite, aquilo já estava no coração de Deus. Mas quando a palavra de Deus entrou em ação, o que estava no coração dele tomou forma. Quantos estão entendendo isso? Quando a gente vive em Deus, quando nós buscamos os sonhos de Deus, a única distância entre o que Ele sonhou para mim e o que eu vou viver é a declaração da palavra dEle. Que haja um novo começo e a tua vida é transformada. Que haja restauração na tua casa e a tua casa é restaurada. Que haja cura e a doença ela cai por terra. Que haja luz e as trevas se dissipam. Que haja o novo de Deus e tudo se transforma. Ei, há poder na palavra de Deus. Ela é suficiente, desde o início foi, e a Bíblia diz que ela permanecerá. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A origem de tudo começa pela palavra de Deus. Agora olha só que interessante, quando a gente para ler sobre Gênesis, eu tenho buscado um pouco entender o porquê de tudo que Deus fez e como Ele fez. Porque para entendermos a nova aliança em Cristo e tudo que Ele restaurou, precisamos entender tudo que o pecado retirou de nós também. Sabe o que eu aprendi? Quando Deus criou todas as coisas, Ele antes criou um ambiente para que elas pudessem existir. Ei, vem comigo, olha só que incrível. A Bíblia diz que Deus começou então a criar todos os ambientes. Primeiro Ele instituiu os céus, o mar e a terra. E depois então Ele deu a declaração para que tudo fosse criado. Então Ele disse que agora sejam então criados os seres que vão morar no mar, que agora sejam criados os seres que vão viver nos céus, que agora então seja criada toda a vegetação. Sabe o que Deus estava ensinando para nós? Antes de algo ser criado, antes de algo ser gerado, precisa que um ambiente esteja pronto para receber. Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua família? Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua vida? Precisa criar um ambiente para que isso venha. Toda a criação tem a ver com um ambiente sendo gerado para que a criação se manifeste. Agora, André, como é que foi então com o homem? Porque primeiro Deus criou todas as coisas, terra, céu e mar. Depois Ele criou os animais da terra, do céu e do mar. E depois toda a vegetação. E então veio o homem. Quando Deus criou o homem, o ambiente necessário para o homem já existia. Sabe qual era o ambiente necessário para o homem? Era o próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele se relacionava com o homem no Éden. O Éden não era um local. E é por isso que os arqueólogos até hoje não encontraram e nem vão encontrar. É por isso que as pessoas que estudam durante gerações já tentaram encontrar vestígios do Éden, mas não encontraram. Porque o Éden não é um local, o Éden é um ambiente. Para que Deus se mova sobre o homem, era necessário que tivesse um ambiente para que isso acontecesse.
existe um ambiente, e então todas as coisas podem ser criadas. Deus era o próprio ambiente do homem. Por isso, quando Deus declara: façamos então o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque ele precisava de alguém que tivesse a mesma essência dele, para viver no ambiente em que ele já havia gerado. Só que existe uma coisa na nossa história que mudou completamente isso. O pecado mudou a nossa natureza, e agora aquele ambiente que nós fomos gerados para viver não servia mais. Olha só que interessante. O Éden era um ambiente que dava acesso a Deus, mas quando o homem peca, ele perde acesso ao Éden, e ele então perde acesso ao próprio Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. André, o que isso tem a ver comigo? Você está falando da criação, cara. Jesus já veio, mudou todas as coisas. Tem a ver porque o caráter de Deus não muda. A forma como ele fluía no início é a forma como ele flui hoje. A forma como ele gera sonhos no início é a forma como ele gera sonhos hoje. Se eu quero viver com ele, eu quero ver a criação dele, eu quero ver o mover e a manifestação dele, eu preciso entender como ele se move. Olha só que interessante. Gênesis 3, do 22 ao 24. Diz assim: então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele fora tirado. E depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que louco isso. Quando o homem é retirado do Éden, ele é retirado do ambiente que dava acesso a Deus. Mas então Deus tem um projeto. Deus cria um novo Éden. Vocês estão comigo, amém? Deus cria um novo Éden. Sabe como se chama esse novo Éden? Se chama Cristo, porque agora todo aquele que está em Cristo tem novamente acesso ao Pai. O Éden foi corrompido e pelo nosso pecado perdemos acesso ao Éden, perdemos acesso à presença, perdemos acesso ao ambiente em que Deus se move. Mas em Cristo nós temos acesso novamente à presença, ao ambiente, à manifestação e ao próprio Deus. Cristo é o novo Éden. É em Cristo que todas as coisas acontecem na nova aliança. É em Cristo que todas as coisas se manifestam na nova aliança. Eu confesso que quando eu li esse texto, durante a minha vida inteira, quando eu lia sobre Gênesis e essa parte aqui, que o homem foi expulso e Deus colocou então querubins com uma espada flamejante para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, eu achava que isso era uma expressão da ira de Deus. Deus estava tão irado com o homem que ele falou: olha, além de expulsar agora o homem da minha presença e do ambiente onde eu me movo, eu quero garantir que ele nunca mais vai ter acesso à vida eterna novamente. Na minha ignorância era assim que eu pensava. Eu via isso como um ato de fúria de Deus. Hoje eu entendo que foi um ato e uma expressão do amor de Deus. Sabe por quê? A preocupação de Deus para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida é porque o homem se tornou pecador, e se ele tivesse acesso à vida eterna, seria eternamente pecador. O que Deus estava fazendo era o seguinte: olha, eu preciso que guardem a árvore da vida, porque a minha criação se perdeu. A minha criação se tornou inimiga do meu coração, e eu não quero permitir de forma alguma que a natureza pecaminosa, que agora está naquilo que eu mais amei, se torne eterna. Deus nos restringiu o acesso à vida eterna enquanto éramos pecadores, para que depois que nos tornássemos santos, pudéssemos então ter acesso à vida eterna de novo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Durante muito tempo eu pensei dessa forma. Agora eu entendo: Deus, obrigado por não ter permitido que tivéssemos acesso à vida eterna, porque seríamos eternamente afastados de Ti, eternamente perdidos de Ti, eternamente distantes do Teu amor. Mas Jesus nos aproximou e nos deu acesso novamente à vida de Deus. Glória a Deus. Agora olha só que louco. Se Jesus é o Éden de Deus, ou seja, se em Cristo
eu tenho novamente acesso à manifestação dele, como eu posso ter acesso à árvore da vida? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em João 15, a gente vai ler do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Todos acharam? Aqui a gente tem a revelação da árvore da vida. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só que lindo, cara. Jesus agora se apresenta como sendo a videira verdadeira, e todos aqueles que estão em Cristo agora têm acesso à vida de Deus e podem frutificar. O que Jesus está dizendo: olha, se você não estiver em mim, você não tem como fazer nada, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. O Evangelho de Jesus coloca uma coisa no centro de todas as coisas, coloca Cristo como centro de tudo aquilo que a gente crê, porque por Cristo todas as coisas são possíveis aos que creem. Cristo é a videira verdadeira. E no final dessa mensagem, dessa passagem, eu achei algo muito interessante. Ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus está colocando uma condição. Ele está dizendo: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e aí então serão os meus discípulos. O meu Pai recebe a glória quando vocês dão muitos frutos, e por conta disso serão os meus discípulos, e por causa disso serão os meus discípulos. Jesus está condicionando, porque o que ele quer dizer é que ser um seguidor de Jesus é alguém que caminha atrás do mestre, mas para ser um discípulo você precisa gerar os mesmos frutos que ele gera também. É por isso que ele diz: olha, vocês glorificam o meu Pai quando vocês dão muitos frutos. Vocês glorificam o meu Pai quando a sua família é restaurada. Vocês glorificam o meu Pai quando a sua casa é transformada pela minha palavra. Vocês glorificam o meu Pai quando vocês morrem para quem vocês eram e vocês nascem para quem eu sempre sonhei que vocês fossem. Vocês glorificam o meu Pai quando vocês dizem sim para o seu chamado e vocês transformam todos os lugares por onde vocês passam. E aí então serão os meus discípulos. Quantos querem ser assim como Ele é? Existe poder de Deus disponível para que a gente possa frutificar. Só existe uma condição: estarmos em Cristo, porque se não estivermos nele, nada podemos fazer. Ou significa porta aberta. O que Jesus fez, cara, foi restaurar o que o pecado retirou de nós. Jesus abriu, escancarou as portas que dão acesso à presença do Pai. Jesus, ele escancarou tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao Pai. Éden significa presença e portas abertas. Quando Cristo entra na tua casa, meu irmão, as portas dos céus se abrem sobre a tua casa também. Quando Cristo entra na tua casa, a presença dele vem sobre a tua casa também. Cara, é maravilhoso as promessas que existem para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. É maravilhoso porque
a gente jamais conseguiria alcançar o lugar onde Ele está. Sabe, eu falo sobre isso de vez em quando, porque algumas pessoas têm a percepção, e eu já tive, que Jesus era alguém simples, que veio no meio de nós, e depois de ter ressuscitado, Ele então recebeu toda a glória. Mas na verdade Ele já tinha toda a glória, Ele já tinha todo o poder, e Ele já tinha toda a autoridade. Ou seja, Ele abriu mão disso para poder estar próximo. Sabe o que Jesus fez? Ele desceu ao nosso nível, porque seria impossível nós alcançarmos aonde Ele estava. Jesus saiu do seu trono e abriu mão de toda a sua glória e majestade para caminhar no meio de nós e tornar acessível agora aquilo que antes só Ele tinha. Olha o que João 14 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e preparar um lugar, eu voltarei, eu descerei do meu trono, eu voltarei, e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então responde Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você pode celebrar isso: e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, qual é o caminho para que eu tenha acesso ao teu reino? Tomé, um caminho não é uma ferramenta disponível. Tomé, o caminho não é um lugar, o caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tomé, eu sou o caminho. Por isso, se você estiver em mim, eu estou no Pai, e eu te levo junto comigo para onde eu estiver. Sabe, tem algo interessante sobre o nome de Jesus e sobre a palavra de Deus. A gente muitas vezes trata como se fossem ferramentas disponíveis no reino. Eu vou te dar um exemplo. Existe um reino de Deus, e o nome de Jesus é algo que Ele me disponibilizou como uma ferramenta, sempre que eu precisar repreender algo. A gente às vezes usa até demais, está repreendido em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma ferramenta disponível para nós. O nome de Jesus é a expressão do próprio Cristo. Por isso, quando eu falo no nome dEle, Ele toma forma. Quando eu falo no nome dEle, as doenças elas são lançadas por terra, porque Ele se manifesta. Ei, quando eu falo o nome de Jesus, todo o poder, toda a autoridade que existe no nome dEle, vem juntamente com esse nome também. E a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma ferramenta para respaldar os nossos pensamentos. A palavra de Deus não é uma ferramenta para ilustrar os nossos sermões. A palavra de Deus é o próprio Deus, porque João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso, quando nós declaramos a palavra, nós trazemos vida de Deus. Aleluia. Eu vou finalizar, o louvor pode vir. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 João 4,15. João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você pode dizer: quando eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus. Quando a gente pela primeira vez levantou as mãos e declarou: eu creio, eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus está dizendo que por essa declaração, agora eu estou nele e Ele está em mim. Nada pode mais me deter, nada pode me separar desse amor, porque agora eu não estou caminhando próximo dele, agora eu estou dentro dele e Ele está dentro de mim. Olha que louco isso. Vocês estão comigo, amém? Já estou finalizando, eu sei que você está cansado, eu também estou, eu não dormi de ontem para hoje.
Olha que louco isso. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está afirmando? Paulo morreu, e agora quem vocês estão vendo é Cristo vivendo em Paulo. Olha o poder disso. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas vontades. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas ideias. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão dos meus projetos. Agora não vivo mais eu significa que o eu morreu, não existe mais. Por isso quando eu declaro, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que as pessoas podem ver a mudança e a transformação na minha vida? Porque as pessoas não estão vendo mais o André, porque o André morreu há 10 anos atrás. As pessoas agora estão vendo Cristo vivendo em André. As pessoas estão vendo Cristo vivendo em Bernardo, Cristo vivendo no Caio, Cristo vivendo no Clebinho, Cristo vivendo em Kim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo aquilo que você precisa está em Deus, e há disponibilidade para isso, amém? Vou finalizar, o louvor está preparado? Está tudo certo? Está parecendo um velório isso aqui, mano. Vamos fechar isso para sempre, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Tem alguém feliz com a vida de Deus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. Talvez a tua avó tenha falado ele para você inúmeras vezes. Talvez na tua casa tenha uma Bíblia aberta com esse salmo. Mas existe poder na palavra de Deus. Independente se é algo antigo ou novo, independente se é algo que você nunca ouviu, ou se você lê sobre isso todo dia, continua tendo poder na palavra dele. Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Senhor, tu és o meu refúgio. Ei, refúgio é um lugar onde eu me encontro, onde eu descanso e onde eu estou protegido. Senhor, tu és o meu refúgio, significa que eu estou em Cristo. Senhor, tu és o meu refúgio, significa que eu estou nele, guardado por ele, protegido por ele, escondido nele. Eu posso dizer: tu és o meu refúgio, Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem eu confio. E ele o livrará do laço do caçador, e ele o livrará do veneno mortal, e ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas nada o atingirá, porque você simplesmente olhará e você verá o castigo dos ímpios. Mas se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o lugar onde você habita, se você fizer do Altíssimo o ambiente aonde você se esconde de tudo aquilo que está lá fora, tudo pode acontecer ao teu redor, mas você não será atingido. Você não será atingido. Sabe o que era maravilhoso no Éden? Existia proteção, existia provisão e existia manifestação. Jesus guardava toda a criação na sua presença. Jesus provia tudo que eles precisavam. Eles tinham tudo em abundância, não existia crise. E Jesus se revelava a ele todos os dias. O Éden é um ambiente que Deus quer gerar em nós através de Cristo Jesus. André, qual é o Éden de Deus para nós hoje? Se chama Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nele têm provisão, têm proteção e têm manifestação. Eu quero declarar em nome de Jesus proteção de Deus sobre a tua casa. Você não será atingido. As notícias ruins não te atingirão, porque você está em Cristo e Ele te guarda. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Você tem provisão porque quem te alimenta é aquele que provê todas as coisas. A tua provisão vem dos céus, não vem da terra. Por isso que ela não tem fim, não tem limitação. Não tem nada capaz de impedir o fluir de Deus quando Ele deseja fazer. Ei, você pode até conhecer alguns cristãos passando necessidade, mas deixa eu te falar uma coisa:
Você consegue imaginar Deus desejando fazer algo sobrenatural e alguém tendo poder para impedir? Quando Deus deseja fazer, meu irmão, nada é capaz de impedir o seu mover. Quando Deus deseja fazer, nada é capaz de impedir a sua providência. Quando Ele é o nosso refúgio e fortaleza, existe proteção, existe provisão e existe também manifestação. Sabe, minha filha tem 3 anos e meio e eu já tive algumas experiências dela dentro de casa, falar na presença de Deus. Pai, Deus está aqui. Sabe o que significa isso? A minha casa se tornou um refúgio, onde Deus habita e Ele se revela. A minha casa se tornou um refúgio, onde Ele se manifesta. Ei, isso não é algo reservado para alguns, isso é reservado para todo aquele que nele crê. Não existe predestinação que diz quem pode ter acesso ou quem não pode ter acesso. A palavra de Deus diz que todos somos predestinados e eleitos em Cristo. Toda promessa, toda boa dádiva, todo dom, toda manifestação, todo poder, tudo aquilo que existe nos céus está disponível para você quando você está em Cristo. Glória a Deus. Ah, Deus, Tu és o meu refúgio. E nada acontecerá se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que o protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei. Isso aqui é Deus falando para você. Olha só que lindo. Eu vou finalizar com uma declaração do próprio Deus para você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio que existem algumas pessoas aqui hoje com tanta sede e fome de Deus, que mesmo eu lendo, você vai ouvir como se fosse o próprio Deus falando para você. Deus, eu declaro em nome de Jesus nossos corações quebrantados, nossos corações abertos, para que a Tua palavra entre e traga vida sobre nós. Olha a declaração de Deus para você. Porque você me ama, eu te resgatarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. E você clamará a mim e eu lhe darei resposta. Não existe silêncio entre o teu relacionamento com Deus. Não existe silêncio entre os céus e a terra. O que existe são ruídos demais impedindo a gente de ouvir a voz dele. Olha o que a palavra dele está dizendo. Ei, se você cessar todo o ruído que te cerca, se você parar de ouvir o que os outros têm falado para você, se você parar de ouvir o que os outros têm dito a teu respeito, aí você vai entender o que eu tenho dito a teu respeito. Aquele que clamar a mim, eu lhe darei resposta. Essa é uma promessa dele, não é minha. Aquele que clamar a mim, eu darei resposta. Sabe o que ele está dizendo? Se você está aqui nessa noite, existe um clamor no teu coração, existe também uma resposta de Deus para você. Se existe um clamor no teu coração, Deus restaura a minha casa, eu não aguento mais. Deus transforma, Senhor, em nome de Jesus. 2016 foi um ano de desafios, mas eu preciso romper em 2017. Ei, se existe um clamor no teu coração, existe uma resposta gerada no coração de Deus também. Você clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com você e eu vou livrá-lo. Deus vai te livrar de tudo aquilo que tem ido contra você, mas Ele vai fazer ainda mais. A promessa dele é que além de livrar você, eu te cobrirei de honra. Eu vou livrá-lo e eu te cobrirei de honra, e vida longa eu darei, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Vida longa eu darei, e eu te mostrarei, e eu te revelarei a minha salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Abre o teu coração. Ah, Deus, vem sobre nós, faz o teu novo nessa noite. Revela-nos, Deus, a tua vontade sobre as nossas famílias. Transforma a nossa história, Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu creio que assim como o Senhor fez todas as coisas
pelo poder que há na sua palavra. Eu gero hoje um novo tempo na minha vida também. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que 2017 já é o melhor ano da minha vida. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que nada vai me limitar, cadeias não me prendem mais, correntes não me prendem mais. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro o novo de Deus, eu declaro um novo começo, eu declaro um novo coração, eu declaro novos sonhos, eu declaro começando hoje, em nome de Jesus, amém.